aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da função logarítmica. Lembre que nós estamos fazendo todo o percurso até chegar na definição. Lá no comecinho, nós estudamos todo o passo a passo, nós vimos os logaritmos, nós vimos as propriedades, a consequência da definição, todas as propriedades operatórias, tá? Renata, onde é que está isso? Ora, vai lá no YouTube, vai lá na plataforma Gonçalves Dias no nosso canal do YouTube. Lá você vai ver que está tudo organizadinho, separadinho no ponto, só para você clicar e assistir todas as outras aulas. Você vai perceber que tem uma playlist exclusiva da primeira série, tá? E lá na playlist da primeira série tem todos os conteúdos, inclusive a parte inicial do nosso estudo de função logarítmica. Tá bom, gente? Então, corre lá no nosso canal do YouTube, assiste as nossas aulas, qualquer dúvida, qualquer coisinha, se você ainda tiver, obviamente, entre em contato conosco, tá? Nos nossos canais oficiais, tá? E fique em casa aprendendo. Vamos lá, vamos começar? Bom, como eu disse para você, hoje nós iremos trabalhar exclusivamente com a definição de função logarítmica. Para isso, obviamente, nós vamos passar pelo conceito dela e nós vamos ver as propriedades. Só isso, Renata? Claro que entre um conceito e uma propriedade, você vai ver algum exemplo, tá? Justamente para garantir que o teu aprendizado está acontecendo naturalmente, tá bom? Então, vamos lá. Passando para o conceito. Olha só o que nós já começamos definindo. Para todo x pertencente aos reais, com esse x maior do que zero, existe um único logaritmo de base A, positivo, tá? Essa base ela tem que ser positiva, e diferente de 1. Assim, nós vamos definir quem? É justamente o conceito de função logarítmica. A função f do zero ao mais infinito, tá? Nos reais, que a todo número x maior do que zero vai associar o logaritmo de x em uma base A. Obviamente, esse número A é um número maior do que zero e um número também diferente de 1, tá? Isso, para nós, vai ser chamado de função logarítmica de base A. Renata, tu falou, eu não entendi nada. Vamos mostrar isso em símbolos, para ver se fica mais claro para você, porque eu tenho certeza que você vai lembrar a estrutura do próprio logaritmo que nós já estudamos. Olha como ficou. O que foi definido lá no comecinho para você? Foi dito que a função ela vai do zero ao mais infinito no conjunto dos números reais. Renata, onde é que tu disse isso? Aqui no comecinho, ó, quando foi definido o x. Foi dito que ele é um número real maior do que zero. Então, do zero até o mais infinito, eu estou trabalhando com todos os números positivos e maiores do que zero. Então, isso vai dos positivos maiores do que zero nos reais, tá? E eu tenho as duas variáveis, né? Nós estamos trabalhando com uma função, então eu tenho x levando num y, e quem é esse y? Esse y nada mais vai ser que o log de x na base A. Acabou bem aqui, ó. Obviamente, eu tenho uma condição para essa base. Qual é essa condição, Renata? Essa base ela tem que ser um número maior do que zero, tá? Isso é condição importantíssima, você não pode esquecer desse detalhe, tá? E essa base, ela também tem que ser um número diferente de 1. Além de maior do que zero, ela tem que ser diferente de 1. Deu para compreender? Como diz o nosso colega, tá? Das outras disciplinas, para, calma, respira, vai dar tudo certo, tá? Vamos ver se agora, com o exemplo, clareia mais o raciocínio para você. Olha só aqui o nosso primeiro exemplo, a letra A. Nós temos f de x igual a log de x na base 2. Obviamente, o x tem que ser maior do que zero. Lembra que aqui, ó, é o logaritmando, tá? Quem está dentro do logaritmo. Essa função aqui, ela é justamente a função logarítmica de base 2. Perceba que está dentro das características que foram mencionadas no nosso conceito, tá? Então, eu tenho uma variável dentro do logaritmo, certinho? Confere. Essa variável é um número maior do que zero, certinho? Confere. E esse logaritmo, ele tem uma base A. Quem é o A no nosso caso aqui na letra A? É justamente o número 2, porque ele está justamente no lugarzinho, ó,
tá bom? E qual é a característica desse número A? A é maior do que 0? 2 é maior do que 0, perfeito. A é diferente de 1? 2 é diferente de 1, perfeito também. Então, ó, satisfez toda a condição que foi posta no conceito. Então, aqui, claramente, nós temos uma função logarítmica de base 2. Belezinha? Olha só aqui mais um exemplo para você. Nós temos agora f de x igual a log de x. Quem é a base aqui desse logaritmo? 0,1. E, obviamente, mais uma vez, nós reforçamos que esse x, esse logaritmando, é um número maior do que 0, tá? E quem é a base do logaritmo? O 0,1. Volta a reflexão com você. Qual é a condição para a base? A maior do que 0. Quem é o A? 0,1 maior do que 0. Belezinha, tudo certo. A diferente de 1. Aqui não é 1, é 0,1, é 1/10, tá? Então, também tudo certinho, satisfez a condição. Tá tudo bonitinho, perfeitamente escrito, tá? Aqui, nós já passamos para as propriedades. Quando nós estamos falando das propriedades, a primeira propriedade que é apresentada para você já diz o seguinte, ó. Se 0 menor do que A diferente de 1. Renata, essa escrita aqui, não lembro dela não, tu não falou assim. Gente, lá na definição foi dito assim, A maior do que 0, A diferente de 1. Para eu escrever tudo isso junto na mesma expressão, eu escrevo dessa forma, ó. Se A é maior do que 0, é porque 0 é menor do que A. Confere? Tá bem aqui, ó, esse pedacinho, ó. E A diferente de 1 é a segunda parte. Eu apenas juntei a escrita, para que não tenha dúvida para você, tá? E isso aqui não é uma coisa nova inventada. É a mesma coisa que já está sendo dita desde o comecinho, tá? Então, se 0 menor do que A diferente de 1, então as funções f dos reais positivos não nulos, nos reais, definida por f de x igual a log de x na base A, e a outra função, a g, que ela agora é definida do real, no conjunto dos números reais, nos reais positivos e não nulos. Olha só que eu tenho duas funções, tá? E essa g ela é definida por g de x igual a elevado a x. Já está sendo afirmado para você que essas duas funções elas são inversas. Ah, Renata, eu já sabia disso. Na aula passada que tu gravou, ela já estava lá, tu já fez 2 aulas trabalhando só com função inversa. Então, essa propriedade aí, nenhuma novidade para mim. Perfeito. É isso que eu quero escutar de você. Isso significa que você está assistindo as nossas aulas, está aprendendo e, ó, captou a essência da propriedade. Isso aqui não é nenhuma novidade, gente. Nós já estamos falando disso já em aulas anteriores. Então, ó, superado. Belezinha? Vamos agora para a segunda propriedade. Na segunda propriedade, nós temos o seguinte. A função logarítmica f de x igual a log de x na base A, ela será classificada como uma função crescente, ou, tá? Se e somente se o A for maior do que 1. E, por sua vez, essa mesma função logarítmica, f de x igual a log de x na base A, ela vai ser classificada como uma função decrescente quando essa base, esse númerozinho A, estiver compreendido entre 0 e 1. Gente, aqui eu chamo a reflexão justamente para essa classificação que nós temos, tá? Perceba que todo o nosso estudo de logaritmos, ele foi dito para você que A é maior do que 0 e A é diferente de 1. Então, se eu for colocar isso na reta real, você vai perceber que do 0 para frente, com exceção do número 1, eu tenho um conjunto de valores que eu preciso analisar em duas partes. Qual é a primeira parte? Eu tenho que analisar no pedacinho entre 0 e 1. E entre 0 e 1, que é justamente isso aqui, ó, todas as vezes que eu estiver calculando o log de x na base A, sendo esse número A compreendido entre 0 e 1, isso para mim é característica de função decrescente. Tá, já analisei no pedacinho entre 0 e 1. E do 1 para frente, tem outra observação que tu tem que me passar? Sim, tem. Do 1 para frente, que é aqui, ó, A maior do que 1, agora essa função que é definida por log de x na base A, ela vai ter característica de função
crescente. Nós teremos uma aula exclusiva para gráficos, tá? Aqui o nosso objetivo é que você já entenda essa classificação, tá? Na nossa aula de agora, nós estamos tratando exclusivamente de definição de logaritmo. E para que nós possamos ter a segurança de que essa definição ela foi compreendida, eu preciso estar passando para você esses pequenos detalhes, porque aí você já fica com ele guardadinho na sua memória, tá bom? Então, reforçando, eu estou com a função logarítmica definida por log de x na base a. Se esse número a for um número maior do que 1, eu tenho uma função crescente. Por outro lado, se esse número a for um número compreendido entre 0 e 1, eu tenho uma função decrescente. Guardou na memória? É isso aí, é assim que você tem que memorizar, tá bom? A maior do que 1, função crescente. A entre 0 e 1, função decrescente, tá? Primeira observação, tá? Isso aqui, ó, já é aquela OBS que você já aí no seu material, se você estiver fazendo o registro, você já dá um destaque porque é informação importante, tá? Olha só o que diz a nossa primeira observação. Quando a base é maior que 1, ó, base maior que 1, a relação de desigualdade existente entre os logaritmos de dois números positivos tem o mesmo sentido que a relação entre esses números. Eita, Renata, agora lascou, não entendi, foi nada. Calma, vamos escrever isso, vamos ver isso, inclusive no exemplo, que é para ficar bem claro no seu juízo, na sua memória. Olha só, eu tenho a relação 4 maior do que 2. De fato, 4 é maior do que 2. Está super claro, não tem nenhum problema nessa primeira afirmação aqui, tá? Se por acaso eu resolver aplicar o logaritmo aqui, ó, nessa desigualdade, eu já estou aplicando o logaritmo ó, na base 2. Ó, eu estou calculando log de 4 na base 2, tá? E estou calculando log de 2 na base 2. Aquela primeira observação lá disse que se eu tenho uma relação, né, onde a minha base é maior do que 1, ó, a base é 2, maior do que 1, satisfez. Então, a desigualdade, ela vai tanto para os valores envolvidos, quanto quando você aplica os logaritmos. De fato, gente, ó, quem é o log de 4 na base 2? Ou seja, qual é o número que eu elevo este 2 para ter como resposta o 4? É 2. Então, o resultado disso aqui, ó, é 2. Guarda na memória. Olha lá do outro lado. Quem é o log de 2 na base 2? Ora, quando é igual, base logaritmando, a resposta é 1. Então, bem aqui, ó, é 1. Então, 2 é maior do que 1. De fato, a desigualdade, ela permaneceu, tá? E isso foi aquela primeira observação ali. Ela já afirmou isso, tá bom? Vamos passar agora para a segunda observação. Olha o que diz ela. Acompanha, porque é importante, tá? E isso te ajuda aí muito nos cálculos de logaritmo e de função logarítmica. Olha só. Quando a base é positiva e menor do que 1, então veja que agora eu já estou trabalhando em um outro pedacinho, tá? Inicialmente eu avaliei a base como sendo um número maior que 1, agora é menor, tá? A relação de desigualdade existente entre os logaritmos de dois números positivos é de sentido contrário ao que já existe entre esses números. Ó, base maior do que 1, desigualdade permanece. O que ele está dizendo aqui? Base menor do que 1, a desigualdade, sentido contrário, ou seja, inverte, tá? Então, vamos ver isso no exemplo. Olha como ficou. Nós já sabemos, obviamente, que o 8 é maior do que 2. Fato. Nenhuma novidade até aqui. Mas estamos calculando o logaritmo com a base agora sendo um número menor do que 1. Ou seja, a nossa base bem aqui ó, é meio. E agora, o que vai acontecer? Faz de conta que você nem viu essa desigualdade bem aqui, ó, porque ela se inverteu, foi contrária à original, tá? Então, olha como ficou. Já é afirmado para você que o log de 8 na base meio é menor do que o log de 2 na base meio. Gente, aqui é aquela perguntinha, né? Qual é o número que eu elevo o meio para encontrar o 8? E aí, você consegue lembrar? Meio já é 2 a menos 1, tá? Então, eu tenho 2 elevado a menos 3, ou seja, menos 3 aí é a nossa resposta, não é isso? E, por outro lado, meio aqui para encontrar 2. Qual é o número que eu levo o meio para encontrar o 2?
aqui já é o menos 1. Então, menos 3 menor do que menos 1. Desigualdade foi estabelecida, tá? Passemos agora para a próxima observação. Olha o que diz ela, acompanha comigo, tá? Porque esse raciocínio dessas observações é muito importante você estar atento, tá? Porque são detalhes que fazem toda a diferença quando você está resolvendo exercício com função logarítmica. No caso específico aqui, definição de função logarítmica. Isso ajuda pra caramba, agiliza muito o teu cálculo. Por isso, digo e repito, dá uma atenção especial para essas observações, porque elas aceleram e você já encontra a resposta rapidinho e já passa para a questão seguinte ou finaliza a sua atividade se já estiver no finalzinho dela, tá bom? Observação número 3, olha o que ela diz. Se a base é maior do que 1, então já foi definido isso, tá? Base maior do que 1, então os números positivos menores que 1 têm logaritmos negativos e os números maiores que 1 têm logaritmos positivos. Eita, Renata, agora complicou. Entendi, foi nada. Calma, respira, respira. Eu vou aproveitar aí a fala do nosso colega Marcos, né? Assim que ele fala com vocês, eu estou ligada na aula dele. Vocês estão pensando que eu não assisto? Quando eu chego aqui, ó, fico super atenta na aula dele, na aula da Cacau. Amo as aulas de Dominici. Na verdade, todos os meus colegas são super feras. Eu estou aqui aprendendo com eles, porque eles são tops, tá? E estou só aprendendo com eles, tá? Até peço desculpa se eu estou falando alguma bobagem quando eu interfiro aí pelas outras áreas. Mas acho que não, porque eles já tinham puxado minha orelha. Eu sou uma boa aluna e é assim que eu quero vocês também, tá bom? Então, acompanha comigo, ó. Já foi estabelecido que o A é maior do que 1. Ó, já começou dizendo isso, tá? Então, está claro que A é maior do que 1. Quando ele diz assim, então os números positivos menores que 1 têm logaritmos negativos e vice-versa. Gente, aqui ele está trabalhando dentro do logaritmo, tá? Então, perceba, aqui, ó, se eu estou trabalhando com a base entre 0 e 1, eu estou calculando o log de x na base A, e isso vai ser menor do que o log de 1 na base A. Eu estou comparando com o log de 1, para que você enxergue que essa informação aqui é menor do que 0, justamente por esse motivo, tá bom? Então, está claro que base maior do que 1, eu estou calculando o log de x na base A, comparando com a log de 1 na base A, isso vai ser um número negativo. Foi o que ele disse, ó. Então, números positivos menores que 1 têm logaritmos negativos. E, por sua vez, os números maiores que 1 têm logaritmos positivos. Pronto. Olha aqui o outro caso. Log de x, desculpa, ainda não é log, tá? X maior do que 1, então, log de x na base A maior do que log de 1 na base A. Isso significa dizer que o log de x na base A é maior do que 0, tá bom? Vamos ver exemplo de aplicação disso aí, tá? Olha só, log de 0,25 na base 2, isso é menor do que 0, já está sendo afirmado. Ora, aqui nós estamos calculando para garantir para você que isso é um número negativo, menor do que 0, tá? Ó, log de 0,25 na base 2, se nós chamamos de x, aqui estamos aplicando a definição de logaritmo, vai ficar 2 elevado a x igual a 25 sobre 100. Eita, Renata, lá no comecinho eu nem estava entendendo que tinha relação de 0,25 com 2, porque 0,25 é logaritmando e 2 é base. Gente, calma, calma. Escreve a fração, olha só como ficou, 25 sobre 100. Reduz a fração, olha como ficou, 1/4. Pronto, agora você já está vendo que você consegue escrever a mesma base. Porque esse 1/4 nada mais é do que quem? 2 elevado a menos 2. E esse x, que estava lá no expoente, por eu já ter encontrado as bases iguais, eu posso igualar os expoentes. Então, eu concluo que o x é menos 2. Olha que foi afirmado, log de 0,25 na base 2 é menor do que 0. De fato, deu menos 2, menor do que 0. Pronto, tudo certo. Não fique nervoso, tá? Vamos mostrar aqui a parte B, tá? O segundo exemplo. Olha só, agora eu tenho log de 32 na base 2 é 0. É aquela perguntinha. Qual é o número que eu elevo 2 para encontrar 32? Você já sabe, mas vamos mostrar isso para você. Olha só como fica. 2 elevado a x dando 32. Eu estou aplicando a definição de log, tá? E 2 elevado a x vai ser 2 elevado a quinta. Portanto, nosso x vale 5. Pronto. Observação garantida com sucesso. Acabei de mostrar para você os dois casos, tá bom? Então, digo e repito, fica atento,
Dá atenção especial para essas observações, faz o teu registro, estuda, responde bastante exercício, porque eu tenho certeza que você vai ficar fera. E, parafraseando a nossa maravilhosa Cacau, eu vou terminar a nossa aula de hoje perguntando igual ela pergunta. Compliquei? Tchau, gente. Beijo.